aí, estudantes do Bora, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar como foi fazer uma pesquisa científica em moda. Se você acha que isso não é possível, continua depois da vinheta para curiar mais. Bora? Eu sou a Rebeca, professora de design de moda e completamente apaixonada por pesquisa científica. E aqui no vídeo de hoje, como eu te falei, eu vou contar mais detalhes de como foi pesquisar sobre o assunto no tempo de faculdade. Se você está interessado em saber mais sobre estudos de moda, já dá aquele like, compartilha o vídeo e com certeza se inscreva no canal para receber as nossas notificações. Eu prometo que elas não vão ser chatas nem excessivas, muito pelo contrário. O que eu quero é passar conteúdos que vão te ajudar no seu dia a dia para aprender mais sobre transição de carreira, início de carreira e até como empreender sobre o assunto. Então, vamos lá que agora a gente vai para o que realmente interessa. Como eu falei para vocês, eu sou professora de design de moda e tô aí iniciando a minha carreira para me tornar uma docente universitária. E durante a faculdade eu sempre ouvi que era muito importante que a gente fizesse pesquisa científica. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo que explica mais de como que a moda se tornou uma ciência e lá eu dou alguns detalhes sobre o que é método científico. Aqui eu vou falar já da parte direta de como foi aplicar esse estudo científico na moda. Quando eu estava na faculdade, eu tinha curiosidade de juntar a moda com alguma outra área de ciências exatas. Eu confesso que por muito tempo eu fiquei ouvindo que moda era só de humanas, só que as pessoas diziam isso de maneira ofensiva. Então eu queria achar uma maneira de mostrar que a moda, ela tem mais do que essas aparências de futilidade que as pessoas discutem na internet. Porque muita gente sem especialização na área de moda acaba argumentando sobre o assunto sem nem saber o que significa. E aí com tudo isso fica muito difícil da gente mostrar a credibilidade da área e a importância dela na sociedade. E aí eu acabei encontrando nas ciências exatas uma maneira de mostrar o quão útil é a área, né? É claro que pelas ciências humanas a gente consegue encontrar toda a essência do vestuário na sociedade e como a gente não consegue conviver, né, sem que isso exista, sem que a roupa exista e sem que os significados das peças e do design estejam presentes na nossa vida. Mas, como eu sempre gostei mais de matemática, acabei aderindo a essa ideia. E aí foi nessa que um dia, conversando com um amigo meu de ciências da natureza, então eu já vou aproveitar e dar um abraço pro Jeff, meu querido amigo e professor de química, física e biologia, eu acabei tendo um insight enquanto a gente caminhava pela faculdade de por que não pesquisar como a matemática é presente na moda. Ele tinha feito um trabalho sobre como a música tem matemática, né? Já que para construção musical a gente tem aí uma série de padrões. E aí eu pensei, bom, eu acho que isso dá para ser aplicável na moda, porque eu faço modelagem de roupa desde os meus 12 anos e eu sempre usei matemática e como eu sempre amei matemática na escola, era muito fácil eu encontrar essa ponte entre os dois campos. E aí beleza, comecei a explorar, fiz uma série de cursos, de audaces, de graduação de moldes, fui para essa área de modelagem do vestuário e com a orientação da minha querida professora, também vou mandar um beijo para ela, Isabel Italiano, uma das minhas maiores inspirações da Universidade de São Paulo, eu pude desenvolver essa pesquisa. Ela é matemática por formação, então ela fez primeiro licenciatura em matemática e depois de fazer mestrado e doutorado em engenharias da computação, engenharia elétrica, ela fez o pós-doc dela em moda. Então isso me ajudou a encontrar esse caminho, porque muitas pessoas que fazem matemática, principalmente mulheres, acabam juntando a moda na sua profissão. E eu acho isso incrível, porque foi uma forma da gente conseguir trazer mais mulheres para essa discussão das ciências exatas. E eu espero continuar fazendo isso aqui no canal. Enfim, conversando com ela, ela começou a me incentivar a explorar nos materiais de modelagem do vestuário como que a matemática estava inserido para ensinar a criar roupas. Então, eu peguei uma série de livros, fui vendo como que era criado blusa, calça, saia, vestido e como que esses métodos tinham a matemática presente. Curiosamente, quando eu fui estudar modelagem do vestuário 2D, ou seja, no computador, eu percebi que o software que a gente utilizava tinha muitas propriedades matemáticas. Então, se você é modelista e você utiliza o Audaces, você vai sentir uma identificação com o que eu tô falando.
A primeira coisa é que para que a gente consiga construir uma base de blusa, a gente precisa das retas X e Y. E se você está no ensino médio, você deve lembrar disso em algo chamado plano cartesiano. Pois é, o plano cartesiano ele é muito importante para que a gente consiga criar as coordenadas para criar as medidas de roupas. E aí esse foi um dos primeiros pontos que eu identifiquei no programa. Além do fato de que em alguns momentos ele usa de seno, cosseno e tangente para determinar algumas inclinações da peça, porque a gente tem diversas inclinações para fazer a queda de ombro, para fazer a curvatura da blusa, então para marcar essa parte da frente, porque no corpo feminino a gente tem o busto, diferente do corpo masculino. Então tudo isso é identificado por medidas matemáticas, porque a medida é matemática, né? E aí quando a gente começa a fazer o molde, a gente não consegue fazer o molde da roupa inteira como um desenho de moda, a gente tem que fazer espelhado. Fazendo espelhado, a gente faz a medida pela metade. E aí a gente tem que dividir a parte do busto, tanto na peça feminina quanto masculina. Então a gente usa 1/4 da medida, aí nessa a gente usa 1/6, 1/8, de repente tem fração para todo lado, tem inclinação para todo lado. Conclusão, toda a formação do vestuário em tamanho real é feito a partir da matemática. É praticamente um projeto de engenharia. Muita gente até define assim, o estilista é o arquiteto e o modelista é o engenheiro, porque é ele que acaba projetando tudo isso. E mais do que isso, quando a gente está no processo da modelagem, a gente tem alguns engenheiros de produção, às vezes o próprio modelista, que faz a sequência de passos que devem ser feitos na confecção, para que assim as costureiras sejam orientadas. Porque se a gente está falando de confecção, que a gente está falando de uma produção de pelo menos 700 peças no dia, a gente precisa de uma ordem de trabalho para que todas consigam executar a construção da peça muito bem. Então, para isso, a gente precisa dessa presença da engenharia de produção para que as peças tenham sucesso. E no caso a gente não tem as máquinas executando isso, a gente tem as costureiras. Mas, querendo ou não, o processo produtivo com as costureiras é bem similar ao das máquinas na área têxtil. Ou seja, se a gente precisa de engenheiros aqui, a gente também precisa de engenheiros aqui. E aí, inevitavelmente, o modelista faz esse papel. Então, todas essas descobertas que eu estou compartilhando com vocês foram registradas na minha pesquisa e ao final dela eu acabei obtendo a alegria de confirmar que sim, existe matemática na construção de vestuário e é impossível você construir uma base de vestuário decente sem a matemática. Eu sei que hoje existem métodos bem visuais, a gente tem, por exemplo, uma modelista inspiradora que é a Marlene Mukai, que o pessoal fala, mas o método dela é muito fácil. Mas, gente, não dá pra fazer o método dela sem usar matemática. Você tem que colocar régua, esquadro, transferidor. O tempo todo você tá usando medidas. Parece fácil pra quem tá de fora. Pra quem tá executando, a gente sabe como que é minucioso esse trabalho, como que as medidas têm que estar em harmonia. E ainda que a gente faça experimentação no corpo, tudo só vai funcionar bem se a parte da matemática tiver sido bem executada. E aí, para completar todas essas ideias, que na verdade eu confesso que falando de ciências nada fica completo, a gente sempre tem muito mais a explorar. Mas para continuar essa alegria, de desenvolver aí moda e matemática, o meu TCC teve a ênfase em educação. Então eu juntei a moda e a matemática da minha pesquisa científica e coloquei a parte de educação para analisar como que a matemática influencia na compreensão dos alunos na hora de fazer essa matéria de modelagem do vestuário. E aí eu consegui analisar 3 estados, no caso São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, e eu também acabei descobrindo nessa pesquisa que como não há uma disciplina de matemática básica que ajude na aplicação da modelagem do vestuário, muitas pessoas acabam até desistindo da carreira porque não entendem. Mas se tivesse essa opção, essas pessoas continuariam na área, até por ser uma área muito promissora e por ser uma das áreas que mais ganham bem no mercado, e pensando não só em CLT, mas freelancer, empreendendo. E aqui, se você é professor e está assistindo esse vídeo, fica até a minha recomendação para que você faça uma introduçãozinha, um dia de aula que seja, Então vai lá, dá uma revisão de frações, de plano cartesiano. Tudo isso já faz muita diferença para que o aluno entenda o que ele está fazendo, porque muitos livros têm linguagens muito específicas da matemática
que infelizmente os professores de matemática no ensino médio, no ensino fundamental, não dão conta de explicar tudo. Então a gente retomar essas linguagens matemáticas e ensinar muitas vezes do zero faz total diferença para que o aluno consiga prosseguir aí nos seus estudos. Então, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse meio científico, incentivar você que está iniciando na carreira ou que já está na faculdade a também fazer uma pesquisa científica. E se você está no ensino médio, fica a minha recomendação para procurar a Febrace, eu vou deixar aqui na legenda para você conhecer mais, que é uma feira de ciências que acontece no ensino médio. E os ganhadores dessa feira de ciências vão para o nível internacional e podem concorrer até a bolsas de estudos em universidades fora do Brasil, mas também serem contemplados com bolsas de estudo no nosso país, a entrar em universidades públicas através de Olimpíadas de Conhecimento. Então a gente tem muitas portas abertas para quem faz esse tipo de pesquisa. Então, se você acabou tendo uma ideia assistindo esse vídeo, teve uma inspiração aí, vai atrás de um professor e já começa a desenvolver esse trabalho. A mesma coisa para quem está em nível universitário. A ciência é necessária, quanto mais pessoas interessadas em explorar esse conhecimento, em ler, levantar bibliografia, fazer análises, melhor a nossa área vai atuar, mais empregos a gente pode gerar. Então, é um campo de desenvolvimento necessário para que a nossa sociedade corra bem. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui e não deixe de compartilhar para que mais pessoas tenham conhecimento sobre a ciência e a ciência aplicada à moda. Valeu e até mais!